Nós estamos aqui reunidos na Casa Regina Celli, no Rio de Janeiro, para um encontro com os assessores espirituais que acompanham e assessoram os confrades e consórcios pelo Brasil afora. Hoje, pela manhã, sábado, nós tivemos uma ótima palestra com a Neuzinha, que é vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil. E, Neuzinha, seja bem-vinda aqui conosco, com a Uzanam TV. Eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho para nós duas palavrinhas que você falou em sua palestra: autonomia e empoderamento, que tem a ver com mudança de estruturas. Explique para o nosso povo. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a mudança de estrutura proposta pela família vicentina, pelos ramos da família vicentina, traz em seus princípios dois conceitos que eu acredito serem fundamentais para o processo de construção dessa mudança, que é o conceito de autonomia e de empoderamento. A autonomia, quando o sujeito conseguimos, através dos projetos, dos planos de ação, levar as pessoas que nós assistimos, as pessoas que nós cuidamos, a ser donas de si, serem sujeitos da sua própria história. A autonomia, ela leva a uma independência, porque financeira, econômica, social, muitas vezes os assistidos dos vários ramos da família vicentina e sobretudo da sociedade São Vicente de Paulo se tornam dependentes por estarem desempregados, por estarem vivendo aí situações de vulnerabilidade e risco. Elas se tornam muito dependentes, inclusive das instituições, que formam ali a rede dela. E aí dar a essa família, a essa pessoa, esse cidadão, cidadã, a autonomia leva ela a construir o seu próprio caminho. Eu lembro muito a música do Alvin Sater, que fala que cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E eu acredito que a mudança de estrutura passa por aí, Cada um construir a sua história, cada um construir a sua possibilidade de mudança e construir sonhos, E o empoderamento, para que a autonomia aconteça, nós precisamos empoderar esse sujeito. Ele tem que se perceber cidadão, ele tem que se perceber participante de uma sociedade, ele tem que se perceber capaz, e aí que entra a mudança, o projeto Mudança de Estrutura. Dotar esse sujeito de capacidades, de potencialidades, onde ele se descubra o que ele tem de melhor, E esse empoderamento é que vai levar a essa autonomia. Então eu acredito muito nessas duas palavras. Muito bem, Neuzinha, obrigado pela reflexão, mas eu tenho mais uma questão para você. Bom, é sabido que esse tema mudança de estruturas desembarcou em nossas terras brasileiras no ano de 2009, no encontro que aconteceu em Brasília. E é claro que de lá para cá esse tema está sendo esparramado pelo Brasil afora. Muitos confrades e consórcias já detêm conhecimento sobre a questão, outros ainda estão ouvindo pela primeira vez, mas você também falou algo bonito hoje na sua fala, mas que também, além da beleza da história, existe uma preocupação por detrás disso. Você falava que já há 5 anos o Conselho Nacional disponibiliza recursos para projetos que venham dar essa autonomia, esse empoderamento para os pobres, e que faltam ideias, faltam projetos, O Conselho Nacional gostaria que viesse 500, 1000 cartas, que vocês se debruçassem sobre tudo isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, novamente, sobre esses projetos, porque acho que a ideia é essa: nós temos que falar, temos que divulgar, temos que propagar. O site nacional faz isso, outras revistas, outros meios de comunicação, e a Uzanam também quer falar um pouquinho sobre esses projetos. Os projetos sociais, eles nasceram a partir, como uma estratégia dentro do projeto Mudanças de Estrutura.
Então, em 2010, nós levamos essa proposta para a plenária do Conselho Nacional do Brasil, que foi unanimemente aceita. De lá para cá, nós, cada mês de fevereiro, nós editamos, divulgamos os editais com formulários dos projetos sociais. Qual que é o objetivo do Conselho Nacional do Brasil com essa ferramenta, com esse instrumental que são os projetos sociais? É que cada conferência, cada unidade vicentina que trabalha com os pobres, veja ali a possibilidade de dar autonomia financeira, sobretudo, às pessoas que eles assistem. Então, inicialmente, o nosso projeto ele tinha foco na qualificação profissional e geração de renda. Continua com foco na qualificação profissional e geração de renda, mas também no projeto Mudança de Estruturas como um todo. E hoje, o Nacional ele está com o edital aberto até dia 7 de julho. As pessoas podem encaminhar os projetos via Conselho Metropolitano. E qual que é a proposta? Se a conferência ou o conselho particular tem ali uma possibilidade, junto com os pobres, de criar um projeto, elaborar um projeto, planejar junto com os pobres, e que dê a eles não só autonomia humana, financeira, mas também autonomia social, por exemplo, um projeto de esportes para jovens, numa sociedade aí, numa comunidade violenta, e que eles veem como potencial para contribuir com aquelas pessoas que moram ali, eles podem encaminhar os projetos sociais para o Nacional. O que nós percebemos nesses 5 anos é que o projeto ainda não chegou nas bases como nós gostaríamos. Visitando aí muitas unidades no Brasil afora, nós vemos que ainda é pouco o número de pessoas que já ouviram falar, sabe, dos projetos sociais. E eu acredito hoje que projeto social também é a caridade organizada, que Osanã já falava, que Vicente de Paulo já dizia. Por quê? Porque com o projeto social você vai sentar, você vai planejar, diagnosticar a realidade e fazer com os pobres. Não adianta você criar um projeto numa sala fechada com confrades e consórcias, numa conferência, e depois apresentar aos pobres, que não vai dar certo, com certeza. Mas se é algo que vem deles, olha, nós somos aqui um grupo de artesãs, está faltando recurso para comprar um tecido para começarmos, a linha, esse é um projeto social, e que pode começar ali com aquele grupo de artesãs, através de um recurso do CNB, mas que dali ele vai caminhar para frente. O envolvimento deles é fundamental. Dando poder e dando autonomia. Eu visitei um projeto social em Brasília, numa expansão. O que é expansão? Uma invasão. E é um projeto muito interessante porque é de reciclagem. As pessoas não tinham nem um local para fazer a coleta e a seleção dos produtos que elas buscavam nas ruas. E hoje o projeto social, com o recurso do CNB, ele conseguiu dar uma dignidade para essas pessoas coletarem os produtos, que são carrinhos corretamente feitos, para que elas não se machucassem, para que as pessoas não se machucassem. Conseguiu um galpão para que essas pessoas tenham condição de separar, uma prensa para prensar aquele produto, aquele material todo, e hoje elas já têm uma cooperativa. Então daqui a pouco elas não vão precisar mais do CNB, não no sentido de recursos, porque elas vão caminhar sozinhas. É uma cooperativa de homens e mulheres. Então isso é interessante, e essa é a proposta do projeto. O que nós pedimos é que esses façam chegar essa notícia evangélica, que é a boa notícia, a todas as pessoas, e principalmente os confrades e consórcios. Neuzinha, eu mesmo sou testemunha de algum desses projetos. Ano passado, 2014, no mês de setembro, eu visitei o Conselho Central de Castanhal. E é um conselho central que eles não têm recursos, não tem recurso financeiro. E eles ajudaram muitas famílias via Conselho Nacional. E eu tive até a grata satisfação, para não dizer, é uma bênção de Deus, de visitar algumas famílias que seriam agraciadas com esses projetos que eles ainda não estavam sabendo. A Fátima, a Maria do Céu, o pessoal já havia me contado
mas a família ainda não sabia, não tinha recebido a boa notícia de que tinha sido contemplado, né? Então é uma alegria indescritível, né? Ver essas famílias que foram agraciadas, conhecer aquelas famílias que estavam envolvidas nesses projetos e ver o bem que o Conselho Nacional faz nessas famílias, né? É a forma concreta de nós ajudarmos com eles, né? Ou ajudarmos os pobres, essa autonomia e esse empoderamento. Neuzinha, gostaria de suas considerações finais para a Ozanam TV, para todos que nos acompanham. Rádio Joelce e amigos da Ozanam TV, eu que agradeço a oportunidade de poder falar e poder estar com vocês aqui nesse momento. Cada vez que nós falamos, nós nos comprometemos mais, porque a nossa fala, primeiro, ela é dirigida a nós, né? Então, nos comprometemos mais. E como eu gostaria, assim, meu sonho é ver cada vez mais projetos chegando ao nacional, com a oportunidade de atendermos cada vez um maior número de famílias. Gostaria muito disso, né? E agradeço a oportunidade de vocês. Neuzinha, mais uma vez, muito obrigado, né? E agradeço a você que assistiu a essa entrevista maravilhosa com a Neuzinha, que é vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil. Sucesso para vocês nessa missão, né? Tem alguns anos pela frente ainda. Leve o nosso abraço ao Consulado Emília, ao Christian, que também é vice-presidente, enfim, a toda a diretoria, todo o pessoal, né? Meus amigos, Ozanam TV, envolvida na mudança de estruturas. Queremos um mundo melhor para os nossos pobres mestres e senhores.